sabido, lá da álgebra linear, que qualquer vetor, ele pode ser escrito da seguinte forma, né, por suas componentes, x, y e z. A componente em x eu encontro fazendo o produto escalar de v por i, aqui fazendo o produto escalar de v por j, não precisa ser 2 escalar, né? E aqui de v por k. Tranquilo. Agora, em álgebra linear, às vezes nós chamamos uma função de vetor também, tudo é vetor. E eu faço combinação linear com esses vetores. Eu posso também fazer combinação linear de V com U. O que é uma combinação linear? A combinação linear, isso é um C e isso é um L, tá? De combinação linear, é um alfa vezes V mais um beta vezes U. Isso eu quero fazer com funções também. Então, vou tratar a função como um vetor. E eu vou começar a pensar em funções perpendiculares, funções paralelas, funções que têm um ângulo. E como eu sei se dois vetores eles são perpendiculares? Eu faço o produto escalar. Se V escalar U dá zero, eles são perpendiculares. E como eu sei o produto escalar de duas funções? Aí eu vou fazer a integral de f de x vezes g de x. Se entre dois limites, eu vou pegar funções periódicas aqui, que é mais fácil, tipo seno e cosseno. Se entre um período aqui, essa integral, tem que ser vezes dx ainda, né? Ela der zero, eu digo que as funções são perpendiculares, né? Isso aqui não deixa de ser um Vx vezes Ux mais Vy vezes Uy mais Vz vezes Uz igual a zero. Ou F1 vezes G1 mais F2 vezes G2 mais F infinito vezes G infinito igual a zero. O que é a integral do produto? Você não vai fazer o vezes e depois a somatória. Então, esse é o produto, nós chamamos de produto interno, e não de produto escalar, mas é o análogo de duas funções. Agora eu vou ver se o seno e o cosseno são perpendiculares ou não, usando o MATLAB. E claro que mais funções, né? Isso só é um exemplo. Sempre começar com os bons hábitos de programação, que é limpar tudo, limpar a tela. Depois eu vou definir como simbólica uma função t. Eu vou fazer o seno de t. Agora, f igual a seno de t e g igual a seno de t também. Essas são funções notadamente iguais, então são paralelas, né? O integral não pode dar zero. E vou chamar aqui de produto interno igual a integral. Então, eu uso int, com um n só. Int. Olha, não me apareceu tudo menos int ali, mas é int, abre parênteses, de f vezes g. Vírgula, do início, eu quero de zero, até o período. Vou colocar o período também como uma variável simbólica. Executa. Então apareceu fg, e agora o resultado da integral. Bom, o seno de duas vezes o período
período, se der uma volta completa, vai dar 360 graus, né? Enfim, vai dar zero, né? Mas vai dar t sobre 2, então, se o período for, seja o valor de tempo que for, né? Seja um ângulo, 2π, né? Então, o valor médio aqui vai dar π. Para simplificar mais a vida, eu vou fazer de 0 até π. Vou fazer o seno de 2πft, 2 vezes... Ou deixa só o seno de t, pode ser também, né? Claro que vai ter o valor médio, né? Deu π sobre 2 esse valor médio. Bom, mas agora eu vou fazer de seno com cosseno. Aí não vou colocar t, vou colocar de 0 a π sobre 2, vou dar uma volta completa, tá? De 0 a π sobre 2, né? Deu 1/2, não deu 0? Claro que não, porque até π sobre 2 é 90. Duas coisas. Eu tenho que fazer primeiro aqui até 2π, e não π sobre 2. Agora eu executo, agora sim, deu 0. Note que se fosse seno e seno, não daria 0. Seno e seno, que são funções que eu posso dizer paralelas, né? Dá π. Dá π. Se for seno e cosseno, se der 0, seno e cosseno são perpendiculares. Notadamente, cosseno e cosseno não são perpendiculares. Tanto que deu π também. Agora, será que cosseno e cosseno de 2 vezes t são perpendiculares? Paralelas é que não são, né? Será que são perpendiculares? Olha aqui, ó, são perpendiculares também. Isso não é tão fácil de enxergar, apesar de eu acreditar. Mas se eu fizesse o gráfico, seria bem mais fácil. Então, eu vou fazer. Eu vou fazer o gráfico de f. Vou ter que fazer num tempo, né? Então, f de... Se eu não definir o tempo, eu tenho que definir ele aqui e usar fplot para fazer o gráfico da função. Function plot. F, vou fazer só de 0 até 2π, de 0 até 2 vezes π. Só em um período. Tá? Vou fazer o gráfico de g também. E de f vezes g. Então, fazer o gráfico de f, de g, e de g vezes f, ou f vezes g. Colocar um hold on para segurar. E no final para soltar um hold off. São apenas conceitos iniciais para entender o que são funções paralelas. Eu não coloquei a legenda, mas fica fácil de ver que essa aqui é uma cosseno, que começa em 1, né? Cosseno. Essa aqui é 2 vezes mais rápida, então essa aqui é cosseno de 2t. E essa daqui é a multiplicação das duas. Mas nada como colocar uma legenda. Já aprendemos a fazer isso também. Essa aqui é cosseno de t. Aqui é só texto, tá? Não tem estresse. Cosseno de 2t. E aqui eu vou escrever f vezes g para não escrever, né? F vezes g. Pronto. Ou até f espacinho g. Ou ainda, para quem quiser saber um pouquinho, né, coloca times, né, que ele vai fazer um símbolo de vezes. Ó, f vezes g, cosseno de 2t, cosseno de t. Né? E qual que é a área dessa função aqui, que é f vezes g? A área daqui até aqui é 0, né? É 0, porque tem área positiva e área negativa. Se existir essa função, eu não sei se existe f área, deixa eu ver. Ainda não deu erro? Ah, não existe, não. Só faltava existir essa função. Vamos ver se aqui também acho que... não existe.
Existe se eu fizer assim, ó, aqui chamado uma variável tt igual a linspace de 0 até 2 vezes π. Né? Não posso chamar de t porque t é uma variável simbólica. E aí eu vou escrever aqui área do f de tt vezes o g. Né? No lugar do t ele vai colocar os números tt. Agora sim, né? E ainda antes disso eu tenho que colocar, né, o tempo, né, e o que eu quero fazer o gráfico. Porque aqui já não é uma área de função, é um gráfico de vetores. T vai de 0 até 2π. Tá? Eu vou tratar isso aqui de maneira diferente, porque aqui ele reclamou de como eu coloquei. Eu vou chamar isto aqui de outra variável. Tá? Chamar de z. Só isso. E aqui eu digo que z, antes do gráfico, né? Z igual a G f de tt vezes g de tt. Agora eu vou fazer o gráfico de tt e z. Vamos ver se apareceu o f de t, ó. Ele está reclamando de uma bobagemzinha. Não é difícil de resolver isso aqui, né? Eu vou fazer agora apenas isso daqui, ó. Por enquanto, só para não fazer muita frescura, cosseno de t vezes cosseno de 2t. Não ia ter que começar a MATLAB Function e tal, e a aula foge do propósito. Aqui, então, veja que eu fiz f vezes g, né? É fácil de ver que essa área dá zero. E logo cosseno e cosseno de 2t são perpendiculares. Da mesma maneira, sempre que a frequência aqui for diferente, eu posso colocar 5 aqui, ó. 5, né? Claro que aqui daí na legenda eu vou colocar 5. E aqui também 5. E eu percebo de novo, né, que a área média dá zero, né, do produto de cosseno de t por cosseno de 5t. Bom, e em que isso me ajuda? Tá? Isso me ajuda em muita coisa. Me ajuda em muita coisa. Porque eu posso escrever qualquer função assim, ó. Agora, f de x é igual a um somatório de n igual a 1 até infinito de a n cosseno de kx mais um somatório de bn de n igual a 1 até infinito de bn seno de kx. Toda função eu consigo escrever ela como uma soma de senos e cossenos. Assim como todo vetor, eu escrevo como uma soma, só que uma soma mais simples, só em 3 dimensões, né, que é a componente em x sem setinha em cima, vezes i, mais a componente em y, vezes j, mais a componente em z, vezes k. Lá em cima eu tenho, são infinitos. É fácil de achar o Vx, né? O Vx é fácil, você faz apenas V escalar I para encontrar o Vx. Ó, esse é vezes o aberto é escalar, tá? Você acha o Vx. Como é que você faz para achar o Vy? É fácil também, você faz V escalar J. E o Vz
né? Não preciso dizer que é V escalar K. E será que lá em cima é tão fácil? É quase tão fácil quanto. Como é que eu vou encontrar o Vx, o Vy, o Vz? Ou seja, como é que eu vou achar o AN e o BN? Né? Esse parece ser o grande desafio. Tá? Eu vou fazer o produto escalar de f de x com cosseno de nx dos dois lados. Né? Fiz do lado de cá, né? Do lado de cá, faço do lado de lá também. Tá? Mas veja que cosseno vezes seno dá zero. A gente já viu. Então, tudo isso aqui vai dar zero, vai ficar fácil. Do lado de lá vai ficar apenas a integral do somatório de n igual a 1 até infinito do AN cosseno do kx vezes, né, só copiei o primeiro por enquanto, né, vezes o cosseno de nx dx. Agora lembre-se que quando k é diferente de n, isso também dá zero. Né? Então, eu só vou me preocupar quando k for igual a n. Quando k for igual a n, bom, daí esse somatório já some, porque é só para um n particular. Esquece o somatório. Esse AN é uma constante, eu posso jogar ele lá para fora. E eu vou ficar com integral de f de x, cosseno de nx dx, igual a AN vezes integral do cosseno ao quadrado de nx dx. Naturalmente, essa integral a gente sabe que é de 0 até 2π, né? Ou de menos π a π. Tanto faz. O que importa é que seja um ciclo completo. E é isso que eu vou usar o MATLAB agora. Então, viemos para cá, fazer um arquivinho novo, né, para não executar tudo de novo. Eu peguei um script, não um MLX, né, agora fica melhor. Agora eu quero saber aquela integral. Eu quero a integral de seno ao quadrado. Então, eu não posso escrever seno ao quadrado, tem que escrever assim, ó, seno de n vezes x, ou de n vezes t, seno de n vezes t. Agora, aqui fora que eu tenho que fazer ao quadrado. Na dúvida, faz seno vezes seno. Né? Eu quero essa integral de menos π a π. Lembrando aqui que o nosso n também é uma variável simbólica. Não dei valor para a variável, mas vai aparecer como ens. Né? Tá aqui a resposta. Ó. Bom, o seno de 2πn com n inteiro, né? Eu não falei que o n era inteiro, né? Vai dar, isso aqui vai dar zero, vai ser π. O resultado dessa integral é π. Então ficou fácil de calcular o AN. Ó. O AN é igual à integral de f de x cosseno de nx dx sobre π. E assim eu vou calcular o BN também. Tá? O BN é muito parecido, só que ao invés de ser integral vezes o cosseno, vai ser integral vezes o seno. E para encurtar um pouco o caminho, eu vou fazer uma onda quadrada e achar as componentes seno e cosseno que acompanham, que acompanham. Vou fazer que seja de 0 a 5 segundos, então tempo igual a linspace
de 0 até 5 segundos. Vou colocar aqui uns 1000 pontos. Uma onda que eu vou chamar de V é igual a square. É uma onda quadrada, é uma função que o MATLAB tem. Aqui é igual ao seno, então eu faço 2 vezes π vezes f. Qual que é a frequência que eu quero? É o inverso do período, né? Então eu posso colocar 2π sobre o período. O período é de 10 segundos, tá? Vezes o tempo. E depois o tempo que ele fica em nível alto, tá? Eu vou colocar 50%, tá? 50%. E agora eu vou fazer o gráfico. Vamos ver se sai o que eu quero, né? Eu fiz ele só até 5, né? Se o período é 10, eu teria que ter feito 10, né? Pelo menos. E outra, vamos engrossar um pouco essa linha. Então, PPP igual a esse plot. E PPP.line width igual a 2. Senão vai ficar muito fininha essa linha. Agora apareceram todas as propriedades porque eu não coloquei ponto e vírgula, né? Mas eu estou vendo agora aqui o quadrado. O quadrado foi feito, né? A onda quadrada. Eu poderia diminuir o período, né? É o que eu vou fazer. Só vou botar um ponto e vírgula aqui que eu não quero ver aqueles valores. Agora sim, agora eu vejo o quadrado ainda com mais facilidade, né? Uma onda com período 5 segundos. E vocês acreditem, essa onda quadrada pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos. Bom, para isso, né, nós temos que nos lembrar daquela fórmula que nós fizemos aqui para calcular os ANs e os BNs, né? Para sorte de vocês, eu meio que lembro dela de cor aqui. Tá? Eu vou precisar, de qualquer maneira, de uma integral, né? Volta para cá. Eu vou ter que fazer a integral de f de x, daquela onda quadrada, por cosseno. E por que eu tenho que fazer isso? Porque muitas vezes eu tenho vibrações em várias frequências, como a gente vai perceber que essa onda quadrada, ela contém várias frequências, e eu não posso ter uma em específico, e eu tenho que saber quais delas eu tenho. Isso é muito, muito legal. Bom, vamos ter que fazer essa integral do f vezes o cosseno. Bom, como eu faço integral, eu vou fazer integral pelo método dos trapézios, né? Então, vou fazer a integral, né, que vai ser a função traps, né, de trapézios. Daí eu coloco primeiro o t e depois o v. Tá? Isso para fazer a integral da onda quadrada, né? Integral da onda quadrada que vai dar 0 se eu fizer aqui. Vocês concordam comigo, né? Que a área média vai dar 0. Vou fazer aqui só para dar... Olha aqui, ó. Deu praticamente 0, porque, claro, é um valor numérico, né? Tem seus erros. Vou colocar uma gradezinha aqui, grid on. Se eu quisesse que desse um valor mais próximo do 0, o que eu deveria colocar? Coloca 10.000 pontos ali, né? Quanto mais ponto você colocar, olha aqui, ó, coloca mais ponto ainda. Quanto mais ponto você colocar, mais próximo do 0 vai ficar. Só que mais pesado fica tudo a nível computacional. Aí eu estou satisfeito aí com os 1.000 pontos, né? Com aquele 0,01, para mim isso aí já está bom, já é 0. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o trapézio do V vezes o cosseno e V vezes o seno, né? Do A1, do A2, do A3, do B1, do B2, do B3. Então, vamos fazer um for k igual a 1. Isso vai até infinito, né? Nós vamos fazer só até igual a 10. Agora, o AK, que é o A1, AK, né? Vai ter o AK e o BK.
Por que vai ter o AK e o BK? Lembrem-se que aqui, nessa combinação linear, tem o A para o cosseno e o B para o seno. Então tem que achar A e B. Bom, AK vai ser igual a integral, que é o trapez, vamos fazer por trapézios, do F, que é uma leitura que você fez, você nem sabe que é uma onda quadrada, foi uma leitura feita por sensores, desculpa, primeiro é o T, depois é o F, que é V, leitura feita pelos sensores é V, a gente que já forçou um quadrado, mas poderia ser qualquer coisa, vezes o cosseno de K vezes T. Essa é aquela integral da função vezes o cosseno. E tudo isso aí ainda é dividido por π. Dividido por π. Dividido por π se o teu período é π, mas aqui o teu período não é π. O nosso período aqui é 5. Bom, então eu vou ter que fazer alguma coisa mais genérica que isso. Eu vou fazer a integral aqui seria legal se eu colocasse, bom, eu deixo uma espécie de um, aqui eu posso deixar esse n, tá? Só vou trocar ele por outra letra aqui, por um lambda, tá? Mas é a mesma coisa que o n. E eu vou fazer de 0 até o período. Eu tenho que ser uma coisa mais genérica, porque eu falei que o meu período, nesse caso, é igual a 5. Então, e lá eu tinha resolvido de menos π a π, ou de 0 a 2π. Executo, e ele me xingou, disse que lambda não existe. Claro que não existe lambda. Você trocou T. T também não existe, então coloque. E essa aqui é a resposta. T sobre 2, eu poderia até dar uma simplificadinha nisso aqui, sem fazer força, né? Simplificar sem fazer força. Não dá melhor do que isso, né? Até dá se eu fizesse aqui, 2. Não, deixa assim. T sobre 2 menos o seno. Bom, vamos fazer isso aqui. No lugar do π, então, no lugar do π que eu tinha antes, eu vou ter T sobre 2 menos tudo isso aí. Esse cara aqui, vou colar ele aqui. Ele apareceu, olha, ele apareceu como eu queria. Ctrl X. E no lugar do π, que antes eu tinha, eu tenho que colocar isso. 2T. O π está tudo aqui. Eu vou chamar isso aqui de denominador, que eu acho que é melhor. Vai ficar melhor chamar isso aqui de denominador, tá? Ctrl X, den. E aqui em cima, denominador, que antes era o π, o resultado daquela integral, né? Agora o denominador é T sobre 2, menos seno de 2T lambda sobre... Isso aqui não precisa, 4 lambda. 4 lambda. O T... nós definimos aqui como 5. Então, vou colocar lá em cima T igual a 5. O lambda, eu não falei para vocês ainda quanto que vale esse lambda. Tá? E esse é fácil de a gente se ligar, porque veja que quando nós temos um seno, ele sempre vai ser de lambda x.
Bom, para ele dar um período, né, esse lambda vai ter que ser 2π sobre t, né? Sempre 2πf ou 2π sobre t. Então, o lambda é 2π sobre t, vezes k. Tá? Então, eu vou escrever já lá em cima, lambda igual a 2 vezes π sobre o período. Uma linha de baixo aqui do lado não fica legal. Bom, tenho o lambda, né? Já acho o denominador. Agora eu vou achando os AKs, que é aquela integral dividida pelo denominador. Os vezes, né? Os vários AKs. Eu vou fazer aqui vezes seno e não vezes cosseno. Depois o B eu vou fazer vezes cosseno. Vou executar até aqui para ver se tem algum erro. Tudo certinho, ele calculou todos os As, né? Se eu colocar o mouse aqui em cima, né? Ele só me xinga porque ela muda a cada iteração. Tá? Então, eu deveria ter dito que A, né, que vai ter o tamanho de 10, é igual a 0. Né? Ele não gosta que você não diga qual que é o tamanho da variável antes de executar as iterações. Todo o processo fica mais lento. Vamos ver se ele não me xinga. Ó, agora ele deu os valores mesmo da variável A. Muito bem, voltemos aqui para ver se a gente fez tudo certo, né? Aqui só faltou um N vezes lambda. Tá? Então, essa integral, ela está quase certa, porque sempre tem que ter um N ou um K, que seja, né? Vou colocar um K também aqui. K aqui e K aqui. Então, tem um K vezes lambda no lugar do lambda, só isso, né? Então, isso é tranquilo, né? Então, no lugar do lambda, é lambda vezes K. Né? Aqui também. Executo mais uma vez, vejo se não tem nenhum problema. Né? E aqui eu vejo que tenho todas as minhas variáveis A. Né? A é aquela que vai na frente do seno. Né? Por curiosidade, eu ainda vou fazer, por curiosidade não, por necessidade, né? Eu vou fazer o plot do T e do AK vezes o seno de K vezes lambda vezes T. Hold on e hold off. Eu só estou achando a parte seno. Né? Eu estou dizendo, então, que a soma de todas essas ondas seno, mais de algumas cosseno, vai dar esse negócio azul aqui. E o pior que, dando uma espiadinha, eu até consigo acreditar, né? Porque ó, essa aqui até que está parecida com aquela. Tem tudo a ver. Bom, eu vou ver se só a soma da seno o que vai dar. Vou escrever aqui uma variável soma igual a 0. E aqui embaixo, soma igual a soma mais esse pedacinho aqui que muda a cada iteração. Eu poderia até fazer o seguinte aqui. Parcial, né? O parcial é boa. Parcial igual a esse aqui. E daí, para ficar mais fácil, aqui eu escrevo parcial, né? Fica muito mais organizado, né? Soma igual a soma mais a parcial. Daí vai acumulando. E eu vou fazer o gráfico aqui no final do tempo e da soma. Só que esse último eu vou fazer ele um pouquinho mais grossinho. PPP igual. PPP.line width igual a 2 também. E olha, tá até tentando acompanhar, né? Tá até tentando acompanhar. Quem sabe eu precise fazer um pouco mais, vou fazer um 100 aqui para ver se dá certo.
Não, ou quem sabe eu tenho que somar algum cosseno. Olha aqui, ó. Aqui já ficou praticamente reta. Tem algum engano aqui no meio, tá? Porque esse negócio aqui não tinha nada que dá esse pico aqui para baixo. Talvez eu precise colocar mais uns pontinhos aqui. Tá. T, V, seno de lambda kt foi o que a gente fez. Tá tudo igualzinho. Ah, aqui, ó. Aqui que faltou uma coisa aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Não tem nada de errado. Aqui faltou um vezes lambda também, né? É tudo seno de lambda kt, né? Foi esse o nosso erro. E agora você perceba que já deu bem mais próximo de uma onda quadrada. Tá? Eu vou fazer até 100 e não até 10. Então o erro foi aqui, ó. Veja que está ficando bem quadradinha já, né? Se eu fizer mais, vai ficar mais quadrada ainda. E aí você vai me dizer, ah, mas foi até 2, né? Foi até 2, não foi até 1. Bom, a gente disse que o período era de 5 e colocou até 10, né? Isso aqui só pode ir até o período, né? Se a gente quer que dê certo. Agora sim, ó, agora foi até 1, né? E fez a onda quadrada. Quanto mais eu colocar, melhor. Né? Vou colocar 1000. Sofre MATLAB. Isabela, por enquanto, muito obrigado pela participação aí, por ter sempre deixa a gente muito feliz quando os alunos participam, porque a gente sabe que não está sendo tão chato. Viu aqui o quadrado aqui, Isabela, Diego? Sim. Sim, né? Uhum. Eu vou voltar só para 10 e eu vou fazer agora um gráfico 3D, que isso aqui vai ficar muito mais didático. Tá? Ao invés de fazer o plot aqui, eu vou fazer um plot 3 para cada frequência. Então, eu vou colocar um K aqui. Só que esse K tem que ter o mesmo tamanho do tempo, tá? Então, eu vou fazer K vezes uma matriz de uns que tenham o mesmo tamanho do tempo. Não vou fazer os 1000, né? Porque, pelo amor de Deus, aí é para chorar. Vou fazer só uns 10. Vamos lá? Esse último deveria ter tirado o cara da soma, né? Mas vamos dar uma salvada nisso aqui, ó. Isabela, em tua homenagem, este programa se chamará Isabela. Tive que salvar porque começou a ficar lento aqui, eu fiquei com medo. Vamos parar um pouquinho, fazer menos pontos aqui, só uns 1000 pontos aqui, tá bom? Para ele um pouquinho. Ele está sofrendo um pouquinho, eu vou reiniciar ele, tá? Tomara que ele tenha salvo, né? Pelo menos ele não pode... Ah, aqui, ó, salvou. Bom, era para ter parado, né? Aqui, ó. Dá mais um Ctrl C aqui, foi terminado mesmo. Pronto, executa de novo. Não tem nada de tão difícil para ele ficar. Vou fazer o seguinte. Para de novo. Esse aqui eu vou tirar daqui. Eu
eu vou apagar esses últimos aqui, ó, que esses aí parecem ser um peso. Salva, fecha e abre de novo. Isso é bom quando acontece, né? E ele travou travado. E o cara, quando é ansioso, ele faz isso. Manda desligar a mara. Inicia de novo. Ele está iniciando numa outra janela aqui, mas eu já mudo para a janela de vocês. Aqui vocês conseguem ver o nível que está cada coisa. Esperar mais um pouquinho, ele ainda não deu permissão para abrir nada. Agora deu. Vou apagar os últimos. Mandar executar de novo. Aqui eu só fiz uma matriz de uns. Não deveria ser problema. A menos que ele faça... Estou entendendo. Vamos escrever lá na linha de comando para ver o que é isso. Ones 3. Acho que é 3 por 3 que vai ser. Eu deveria ter colocado linha e coluna, e não só, imagino eu. Vamos voltar lá. Vamos ver se ele volta. Ali, ó. Ali que foi meu erro. Perceba que apareceu uma 3 por 3. Vou reiniciar novamente. Diego, Isabela, sempre dá tudo certo de primeira com vocês, o MATLAB? Não, nunca dá né? certo. Com certeza não. É sempre um sofrimento. Ele está abrindo aqui ainda no outro monitor. Abre. Então, eu usei errado aquela matriz ones, né? Eu tenho que escrever tipo ones 3 por 1. Né? Aí tem 3 linhas e uma coluna de uns. Volto lá. Senão ele faz uma matriz quadrada. Né? Aqui nesse ones, então, ele vai ser de uma linha e o comprimento de T de colunas. E aqui aparecem os gráficos. Só essa soma aqui que apareceu no lugar errado, né? Eu vou fazer a soma aparecer aqui num lugar bastante parecido, só que a soma vai aparecer no zero. Daí eu só escrevo, ao invés de ones, eu escrevo aqui zeros, né? E também plot 3.
Ele me xingou, eu fiz alguma coisa aqui que não está adequada. Zeros, faltou uma vírgula. E o legal agora é que eu percebo, né, a onda soma e aquelas que a compõem, mas aquelas que a compõem do seno, né, eu teria que fazer as do cosseno também, né? Por sorte aqui essas só são as do seno, mas vamos fazer a do cosseno também, que é rapidinho, né? Então o parcial, o nome parcial eu vou trocar, Ctrl H aqui, por parcial seno. Trocar todas. Vamos ver se funciona, né? Beleza, funcionou. Agora eu vou copiar esses dois aqui e eu vou achar a parcial do cosseno. Então, o BK vai ser o trapézio, né, do V vezes o cosseno dividido pelo denominador. Eu só não sei qual que é o denominador agora. Eu vou ter que fazer de novo o denominador, porque agora é o denominador do cosseno ao quadrado. Então, int lambda k e t. Int não, sims, para dizer que é simbólico. E agora eu vou fazer a integral de cosseno ao quadrado, cosseno de lambda vezes k vezes t ao quadrado. E eu vou fazer a integral de 0 até o período. De 0 até o período. Sims 0 não pode ser, não pode ser variável, né? Algo bastante semelhante. Eu vou copiar esse cara aqui, vou colar lá, copy. E eu vou dizer que then é igual a tudo aquilo lá, igual como eu fiz antes. E agora com a convicção de que está certo. E aqui é parcial cosseno e não seno. Parcial cos igual a B, cuidado, B vezes cosseno. Tá? Isso é aqui. E lá no trapézio, vezes cosseno também. Tá? Aqui está certinho. Aqui a gente copiou e colou seno. Aqui está sublinhado porque ele quer também que eu diga que o B tem 10 elementos e é tudo zero. Né? Inicialize ele com algum valor. Bom, a soma parcial é igual a soma mais a soma parcial mais a parcial do cosseno. E o gráfico, eu tenho que fazer tanto do seno quanto do cosseno. Agora ferrou, né? Eu vou fazer uma em cima da outra. Parcial cos. O que eu poderia fazer é uma linha um pouco diferente para o cosseno, né? Uma linha, ou para o seno, uma linha diferente. Então aqui, PPP, igual PPP ponto line, para line style, igual a, vou escolher uma dessas aqui, ó, 2 pontinhos. Fé e força, meu irmão. Mandamos executar. E aqui aparece.
Pode ver que apareceram as pontilhadas também. Eu vou tirar essa janelinha daqui. Vou girar um pouquinho. E aí você consegue ver a primeira frequência, a segunda, a terceira. A primeira e a segunda, vejam que não tem nada nem de seno e nem de cosseno, né? A terceira aqui, ó, tem uma delas que é seno ou cosseno, a gente já sabe que é seno, e a outra é zero, né? As cossenos são as pontilhadas, né? Então você vê que as cossenos são sempre zero, a seno de vez em quando é zero também, não sempre, de vez em quando. Então, bom, eu acho isso muito legal, né? Fica evidente, né, que eu posso tratar qualquer onda como uma soma de várias ondas, né? E veja que a gente fez a soma das várias ondas, né, da primeira onda até a 10ª. Né? Faltou um hold on, ele seria muito bem-vindo. Eu vi que faltaram algumas linhas, né, porque o hold on tem que vir logo depois do primeiro. Isso aqui... Agora sim, porque estava faltando a primeira frequência do seno ali, agora não está faltando. Agora não, agora ó, tem a primeira frequência do seno, né? O cosseno, que sempre dá zero, a segunda do seno e do cosseno, só tem seno e ímpar, tá? Resumindo, só tem seno e ímpar. Melhor do que isso seria fazer um gráfico, né, para saber qual que é a amplitude de cada uma delas, né? Isso seria muito legal. Talvez um gráfico de barras aqui, ó. Bom, a amplitude são os A's e os B's. Eu vou escrever aqui só o gráfico bar, para ver o que aparece aqui. Bar A, espaço B. Vai ter que ser ponto e vírgula. Ou, né, porque o A, eu coloquei aqui em cima, ele está em forma de linha, então ele não pode ser assim, né? Então, talvez eu faça assim, ó. Conjugado, que é essa aspinha, né? Agora eu tenho o gráfico de A e B, né? De 1 até 10. Né? Agora, o problema é saber o que é seno e o que é o cosseno, né? O B é o cosseno. Então, eu posso escrever aqui uma legenda, né? O coeficiente, vou colocar B cosseno, só para deixar bem claro, né? E aqui o A seno. Pode ser português aqui, que aqui é só texto. Bom, então troque aqui também, né? Se você trocou a legenda, né? Tem que ter a mesma sequência, não tem como adivinhar. Olha aqui, ó. O B sempre é zero, né? E o A, que só tem os ímpares, né? E são do seno. Aí você poderia dizer, eu quero colocar outra função ali, né? Eu vou pensar numa função não quadrada, né? Eu vou comentar aqui para não perder, porque depois eu vou salvar isso como um Word para mandar para vocês também. Eu vou dizer que V, agora aqui, ó, é 3 vezes cosseno de, vou colocar o mesmo período, né? 2π sobre t, mais 2 vezes o seno de 2π sobre t. Claro que isso aqui tudo tem que ser vezes o tempo. Então, veja que eu não sei, eu simplesmente recebi de sensores esses sinais, né? Os sinais são só uma tabela, não tem nem seno nem cosseno, né? E a soma desses dois sinais dá isso aqui, ó. Dá o que está aparecendo aqui, ó. E percebam que eu consegui fazer a soma do seno mais do cosseno aqui, né?
Eu consegui achar o seno mais o cosseno que acompanha. Ó. O seno e a cosseno, né, a soma das duas dá essa. E aqui para baixo eu fiz o gráfico. Ó. É a primeira frequência, né? Uma é 2 e a outra é 3. Você poderia colocar aqui nessa frequência do seno, por exemplo, aqui, né, uma frequência 5 vezes, né? Frequência 5 vezes maior. Né? Daí daria essa onda aqui, ó. E essa onda ali, você vai ver aqui que é a soma de um cosseno de frequência baixa mais um seno de frequência alta. E que aparece aqui também, ó, o seno de frequência, ó, 2 aqui, ó, e o outro 3. Eu não sei se só sou eu, mas Isabela e Diego, isso não é uma coisa maravilhosa de você saber? Sim, é bem complexo. Agora eu vou colocar aqui uma onda triangular, talvez. Ó. Vamos colocar aqui, tomara que tenha aqui no MATLAB. Triangular window. Bom, talvez tenha dente de serra. Olha aqui, ó. Triangular, essa aqui, dente de serra. Eu vou colocar... Vocês já vão descobrir o que é dente de serra, tem tudo a ver com a serra, né? Óbvio. 2π sobre T. Só que... Bom, tudo bem. Eu fiz essa onda aqui que sobe, né? E tem o período de 5. Veja aqui que é a mesma onda aqui que sobe, porque o tempo sobe para lá, ela tem uma soma de senos e cossenos, ó. Na verdade, é apenas de senos, né? Cossenos não tem quase nada. Eu vou fazer... Bom, não adianta eu fazer mais um período, né? Ela é dente de serra. Será que ela tem mais alguma opção? Não. Ela não tem mais uma opção. Deixa eu só tentar achar uma triangular, daí a gente fecha por hoje, né? Triangular Wave MATLAB. Bom, eu quero triangular. Triangular. Aqui, ó. É a mesma coisa, 1/2. Então vamos colocar lá 1/2. Agora sim, eu tenho uma onda triangular aqui, ó. Também tem uma triangular, a soma dos senos que acompanham, né? E também eu verifico, né? Só cossenos que acompanham e não senos. Né? Se eu tenho dúvida se isso aí está funcionando, então faça mais 2 vezes o seno disso aqui, vezes t. Aí eu vou fazer da sétima frequência. Pronto. Colocar um valor um pouquinho menor aqui, 0,5. E aqui aparece, né, a composição de todas elas, a seno e as demais cosseno.